Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensais que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos neste capítulo 5 do Evangelho de São João. Hoje, a igreja nos apresenta esse evangelho com os versículos 31 a 47. Vejam bem, Jesus havia curado um homem que há 38 anos ele era paralítico. Após essa cura realizada, porque aconteceu no sábado, as autoridades religiosas ali do tempo de Jesus, que aqui no Evangelho de São João é descrita como os judeus, eles começaram a discutir com Jesus porque ele tinha feito essa cura no dia de sábado. Tanto que ele perguntou ao paralítico quem foi que mandou ele levar a cama e quem foi que o curou naquele dia, porque era sábado, e sabemos muito bem que os judeus estavam num zelo exagerado desse mandamento, que começaram a dizer que não se podia fazer outra coisa no sábado a não ser adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Outra coisa não se podia fazer. Então eles começaram agora, através daquele homem, perguntando quem foi a pessoa que havia curado, porque ele disse que foi um homem, ele não sabia o nome, depois ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele não continuar mais pecando, porque senão ia acontecer coisas piores,
porque uma vez que Jesus havia curado, Jesus disse, não peques, para não acontecer coisas piores. Aí eles voltam e falam para os judeus que tinha sido Jesus. Aí os judeus agora começam a perseguição, porque além de Jesus fazer curas no dia de sábado, Jesus agora estava dizendo que ele era o Filho de Deus e que era Deus. E aí começa essa discussão entre Jesus e as autoridades religiosas que não o aceitavam como Deus. Nós, graças a Deus, nós cremos, nós aceitamos. E no discurso, Jesus começou a conversar com eles, falando que ele e o Pai eram um, e que quem não acreditasse no Filho não acreditaria no Pai. E agora nós estamos na continuidade desse discurso. Então, para nós entendermos o que foi falado aqui, nós precisamos entender uma coisa. No Antigo Testamento, para que uma pessoa fosse creditada, ela precisaria de testemunhas. Lembremos lá no livro de Daniel, quando Susana ela foi acusada de adultério, de ter saído com aqueles dois homens, ela não teve como se defender, porque ela não tinha uma testemunha, ela só tinha Deus como testemunha. E aqueles dois homens, eles se tornaram testemunha deles mesmos, dizendo que eles tinham visto ela com outro homem, que na verdade eram eles que queriam usá-la e ela não quis. Mas graças a Deus, Daniel depois veio e na sabedoria de Daniel conseguiu livrar Susana. Então, para acontecer de uma pessoa diante de uma situação, diante de um julgamento, ela ser livre, ser absolvida, é preciso que tenha testemunhas. Agora Jesus está falando dele. E Jesus aqui apresenta aos judeus algumas testemunhas para que eles pudessem entender que Jesus é Deus, que Jesus não é um charlatão, que as palavras de Jesus elas são verdadeiras. Então, na leitura de hoje, nós vimos o quê? Primeiramente, nós vimos o testemunho que Jesus dá de João Batista. João Batista veio, testemunhou, eles gostavam até de João Batista. E João Batista testemunhou dizendo, eu vi o céu se abrir no dia do batismo, e uma voz que vinha do céu e dizia, este é o meu filho bem amado. E ali ele viu também o Espírito Santo. Então João testemunhou. Aí ele está dizendo, essa testemunha vocês não acreditam, porque vocês não querem acreditar. Depois, Jesus fala de uma outra testemunha, que é o próprio Pai. O Pai falou dele. Na Sagrada Escritura falava do Pai, mas ele também não acredita no Pai. Aí Jesus dá mais outra testemunha, a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura fala dele. Nos livros aqui, Jesus fala dos primeiros 5 livros da Bíblia. E se nós formos ver já lá no livro do Gênesis, ali fala, porém, inimizade entre ti e a mulher. E essa mulher que é Nossa Senhora, onde Jesus iria nascer. Ali se dá o testemunho. Mas se nós formos ver também mais à frente, nos livros da Sagrada Escritura, nós vamos ver o profeta Isaías, que fala da morte de Jesus, e assim por diante. Aí Jesus disse, está vendo? Eles falam, a Sagrada Escritura fala de mim e vocês não acreditam em mim. Aí depois Jesus fala, e tem Moisés também que testemunhou. Vocês leem
os livros, Moisés falou de mim e vocês não creem. Que Jesus apresenta. E eles não querem acreditar. Mas se não acreditar nos seus escritos, Jesus está dizendo, como vocês vão acreditar nas minhas palavras? Como vocês não acreditam muitas coisas que foram escritas, como é que vocês vão crer em mim? Então Jesus dá o verdadeiro testemunho. Ele é Deus. E nós precisamos crer nele. Jesus veio do céu. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, fala: "E tu, Belém, a menor de todas as cidades, de ti nascerá o Salvador." E Jesus nasceu em Belém. Quer prova maior do que essa? Não tem, meus irmãos. Não tem. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele de Emanuel. Quer mais outra prova melhor do que essa? Nós somos católicos, meus irmãos. E a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, ela testemunha que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É na Igreja Católica. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como eu falava ontem para vocês, é na Igreja Católica que nós encontramos o Deus verdadeiro. Fora dela, nós não encontramos. E nós temos o testemunho de quem? Dos mártires que morreram professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos os apóstolos que saíram pregando o evangelho a todas as criaturas, como Jesus havia falado. Nós temos o Papa, que é Pedro, quando Jesus disse: Pedro, vai lá e confirma os seus irmãos na fé. Nós temos os bispos, nós temos os sacramentos, que são sinais de santificação para nós. Nós temos os mandamentos da lei de Deus. Nós temos Jesus presente na Eucaristia. E quantos milagres eucarísticos que aconteceram no decorrer da história da igreja para provar que Jesus está presente na Eucaristia. Nós temos o verdadeiro sacrifício, o sacrifício da nova aliança, que o próprio Jesus falou, porque o sacrifício da antiga aliança, que acontecia lá no templo de Jerusalém, um cordeiro era morto, matavam os animais, para que os animais, através da morte dos animais, eles levassem os nossos pecados e nós fôssemos absolvidos. E depois Jesus vem dizer, através até dos apóstolos, que o sacrifício antigo foi tirado, não existe mais. Na carta aos Hebreus nós vemos isso. O sacrifício antigo não serve mais, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E aí, naquela quinta-feira santa, Jesus fala do sacrifício da nova aliança, que, por sinal, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, que vai falar a respeito da nova aliança. E Jesus, na última ceia, fala: "Este é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança." O que você quer mais para acreditar que Jesus é Deus e Senhor? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós lermos as Sagradas Escrituras, nós temos ali a revelação. Deus que se mostra através dos escritos.
E quando nós vamos lendo, o nosso coração vai se voltando. E nós vamos vendo que realmente as outras religiões, elas não são verdadeiras. A verdadeira religião é a católica. Nós cremos, e como eu dizia, é por isso que nós, nas celebrações da missa, nas solenidades, logo após o sacerdote fazer a homilia, nós nos levantamos e ali nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio na Igreja Católica, creio no Espírito Santo, né? Primeiro vem, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Nós cremos. Aqui estão os fundamentos, nós cremos que Jesus, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós cremos que ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos. Ontem ele falou da questão do julgamento, que o Pai deu o poder a ele dele julgar. Então não tem como nós abandonarmos a Igreja Católica, porque quando se abandona a Igreja Católica, nós abandonamos o Cristo. Nós abandonamos o fundador desta igreja. Abandonando a Igreja Católica, nós estamos abandonando os ensinamentos que Deus nos deixou. O Espírito Santo foi inspirando, foi mostrando, foi falando no decorrer dos séculos. Então não dá para dizer assim, eu creio que Jesus Cristo é Deus, sim, ele é o Senhor, mas eu não creio na Igreja Católica. Não dá. Porque a Igreja Católica é a sociedade dos pagãos que se converteram a Jesus Cristo, que foram batizados, foram e receberam a iluminação que vem do Senhor. Então está aqui os fundamentos. Nós somos católicos, nós cremos. Nós não somos católicos por uma opção assim. Tem várias religiões, aí, ou senão algumas seitas por aí. Aí nós fomos olhando, eu gostei daquela, eu gosto mais dessa daqui. Não, meus irmãos. É porque a verdadeira é essa. Foi fundada por Cristo. E nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós cremos nisso. E nós não vamos abandonar o Senhor. Eu repito, como eu disse ontem, a igreja, enquanto instituição, a igreja, ela é santa. Mas os membros, eu, você, nós erramos, nós pecamos, sim. E nós precisamos criar vergonha na cara, consertar a nossa vida. Mas isso não significa que eu tenho que abandonar a verdadeira igreja de Cristo. E veja quando eu falo abandonar a igreja de Cristo, é abandonar Cristo. Tem gente por aí que fica querendo, como eu falei antes, fazer uma distinção. Igreja é uma coisa, Cristo é outra. Não, a igreja é o sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo. O sinal da presença de Cristo se dá na Igreja Católica. E nós cremos nisso. E aí nós temos o testemunho. Tantos cristãos deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos cristãos que deram a vida para levar o Evangelho. Quantos cristãos que levaram essa boa nova, foram sacrificados, professando a fé. Aí nós encontramos Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. André, que foi crucificado em forma de X. Aí nós vemos Paulo, que foi degolado, decapitado. Nós vemos aí Bartolomeu, que foi esfolado.
E aí nós encontramos Santa Águeda. E aí, mais recente, nós encontramos aquele menino lá do México, São José, o nome dele, José, que foi também morto, foi martirizado. Ele morreu dizendo: Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. É nesta Igreja Católica que nós vemos milagres, porque milagres, meus irmãos, só acontece na Igreja Católica. O primeiro milagre que nós temos da Igreja Católica é a transubstanciação, o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho que se transubstancia em Jesus Cristo. Está ali. Aquele pão já não é mais pão, é Cristo que está ali. Aquele vinho já não é mais vinho, é Jesus, é o sangue de Jesus. E aí os outros milagres que acontecem, o corpo de Santa Bernadette, que desde o século XIX está lá intacto. E tantos outros milagres para nós provarmos que nós estamos no caminho certo. E Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles judeus que eram as autoridades religiosas do tempo de Jesus não acreditaram e levaram Jesus à morte, querendo com a morte eliminar Deus. Como se poderia eliminar Deus? Jesus deixou-se morrer para ser o sacrifício da nossa redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Jesus é o testemunho por excelência.